bom dia a todo mundo que acompanha a Band News FM nessa manhã de terça-feira. Desejo bom dia também ao Ivan, que está aqui, ao ministro Fernando Haddad, que gentilmente está aqui no estúdio da Band News FM. Ministro, obrigado pela participação. Obrigado a você. Vamos começar sobre o assunto de momento, ministro, que seria a sugestão que o senhor teria feito ao presidente Lula do nome do Guilherme Melo, né, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, para uma dessas duas cadeiras que estão disponíveis aí no Banco Central. O senhor de fato fez essa indicação? O mercado está chiando, dizendo que ele é muito petista, que o mercado está dizendo que ele não vai na linha que a Faria Lima deseja. E aí, como é que é? O presidente Lula acatou essa recomendação do senhor ou não? Olha, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, é muito ruim quando uma pessoa vaza uma informação, de uma informação sensível como essa. Em geral, Fazenda e Banco Central se mantêm muito recolhidos em relação a esses temas e só divulgam os nomes escolhidos pelo presidente, que, como eu já adiantei nas últimas semanas, está acolhendo sugestões, não da Fazenda nem do Banco Central. Ele ouve outras pessoas, né? Já aconteceu de uma pessoa que nem eu nem o Gabriel Galípolo conhecíamos, a gente analisou com um bom perfil que foi indicado por uma terceira pessoa. E a pessoa está lá e está indo muito bem. Então não é assim que funciona, né? Eu posso te atestar que o presidente não convidou ninguém ainda. Mas o senhor indicou o Guilherme Melo? Deixa eu ir por partes. Sim, vamos por partes. Até porque o mercado fica especulando em torno das coisas e a verdade é sempre o melhor remédio para tratar desse tipo de patologia, né? O presidente não convidou ninguém. 3 semanas atrás eu disse no quebra-queixo da Fazenda que ele ia nos chamar para conversar sobre isso oportunamente. Essa reunião ainda não aconteceu. O presidente é muito zeloso em relação a indicar pessoas com mandato. Porque quando você tem mandato, você não pode demitir, né? É diferente de um secretário nacional. Se eu tenho lá um secretário do Tesouro, secretário da Receita, o presidente, se entender que a pessoa não está desempenhando bem, ele pode chamar o ministro e falar, olha, vamos trocar essa pessoa. Não é o caso dessas agências todas, incluindo o Banco Central. Então ele é muito zeloso em relação a isso. Mas eu te atesto que o presidente não convidou ninguém. Porque a hora que isso acontecer, haverá o anúncio. Porque senão vai vazar. E não é bom vazar. É sempre bom anunciar quando a decisão está tomada. Dito isso, 3 meses atrás, quando eu imaginei que o presidente poderia encaminhar para o Senado as indicações, eu levei a ele para considerar 2 nomes que me parecem muito interessantes, né? Um deles é um economista que é professor catedrático em Cambridge, chamado Tiago Cavalcanti, e o outro é o meu secretário de Política Econômica, que trabalha há 3 anos conosco, está fazendo um excelente trabalho, e eu imaginei, pelas conversas que tive com essas 2 figuras, que eles poderiam ser nomes a serem apreciados, tanto pelo presidente do Banco Central, quanto pelo presidente Lula. Mais que isso eu não fiz. Tem 3 meses que isso foi feito. De lá para cá nós não voltamos a conversar, até porque teve a crise do Master, da CVM e de tudo mais. E 3 semanas atrás ele disse para mim e para o Galípolo que ele ia nos chamar para conversar. Mas ele não tomou decisão. Então o vazamento, se a pessoa quis ajudar, atrapalhou ao vazar, né? Se a pessoa quis atrapalhar uma sugestão, né? Ela agiu mal, né? Para os envolvidos. Por isso que temas como esse não são tratados da maneira como surgiu nos jornais. Ministro, Agora, eu acho estranha uma reação orquestrada, assim, até de ex-diretores, até deselegante, né? O mais arrogante dos ex-diretores, que às vezes fala nos jornais, colocou a Selic em 2%
e o câmbio desvalorizou 40%. Aliás, eu acredito que tenha sido um grande responsável pela derrota do bolsonarismo nas eleições. E fica essas pessoas falando de uma maneira como se houvesse uma conspiração contra uma coisa, contra outra. Mas qual é o sentido disso? Ex-diretores... Vou lembrar que eu também passei por desconfiança da Faria Lima, o próprio Gabriel Galípolo passou por desconfiança da Faria Lima. Sabe, não é assim que deveria funcionar uma sociedade minimamente civilizada. Até porque a escolha não foi feita. Se tivesse sido feita, eu diria. Então, essa é uma análise que o... Vai lá. Só para arrematar esse assunto, então. Os ex-diretores que se colocaram aí à disposição da imprensa para criticar o nome do Guilherme, dizem que... primeiro criticam o passado petista dele e dizem que seria uma interferência o passado política. Fascista de outras pessoas eu não critico, cada um tem uma opinião sobre as coisas. E dizem que seria uma interferência política no Banco Central. Por quê? Dito isto, o senhor garante que não haverá uma interferência política no Banco Central por conta das eleições? E esse outro nome que o senhor trouxe, o Thiago, qual que é o perfil dele? Olha, essas duas... Primeiro, que eu levo muito em consideração uma coisa que às vezes é deixada de lado nessas indicações, nessas sugestões. No meu caso é uma sugestão, né? Não é um secretário que eu nomeio e o presidente pode demitir. É outra coisa. Mas assim, são duas pessoas, primeiro, eticamente irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Eu estou falando de um professor de Cambridge, professor catedrático. Não estou falando de... essa turma que está criticando no jornal não sabe nem do que está falando, né? Talvez no Economista Sub-50 ele seja uma das grandes estrelas brasileiras no exterior. Então nós estamos levando à consideração do presidente pessoas sérias. Agora, o presidente vai escolher. Ele não abdica, com razão, da responsabilidade da escolha final ser dele, ouvidas as partes. Ele vai ouvir todo mundo, e vai chegar a uma conclusão. Agora, ele não convidou, isso que eu me ressinto. Quer dizer, nós estamos fazendo um noticiário baixo, né, de baixo nível, elucubrando teses. Teve um ali que disse, é porque o Banco Central não baixou o juro em janeiro. A conversa com o presidente foi em dois Copom para trás. Falaram em forçar também a baixa da Selic. Mas foi em novembro que eu conversei com o presidente. E nunca mais voltei a falar sobre o assunto com ele, porque ele não estava com a cabeça nisso ainda. Uhum. Né? E ainda não está, porque não convocou a reunião que disse que convocaria. Então, eu acho que está um pouco de baixo nível o debate e colocando uma figura pública de bom nível, que dialoga com todos os jornalistas que estão se prestando a esse papel absurdo, né? Conversa com todo mundo, recebe mercado, recebe todo mundo, expõe suas opiniões de maneira delicada, adequada, respeitosa, é um estudioso, o rapaz está estudando o tempo inteiro. Então, eu não entendi essa animosidade para cima de uma pessoa que não chegou agora, está há 3 anos, acertando projeções muito melhor do que o mercado, diga-se de passagem. Mas eu não quero ficar nisso, porque não é um assunto meu, é um assunto do presidente da República. Taxa de juros, o senhor quase também nunca falou sobre isso, né? Mas a gente vai chegar lá ainda. O presidente vai fazer essa análise, mas eu queria saber da sua análise da condução do Banco Central. O senhor citou aí a crise do Master. Como é que o senhor analisa se essas decisões realmente foram técnicas? E como da Fazenda o senhor observa tudo isso? O Banco Central, ele é um órgão técnico. Ele é um órgão técnico. E dificilmente ele vai deixar de ser, porque as pressões sobre o Banco Central, legítimas e ilegítimas, se fazem presentes o tempo todo. E a condução da política monetária se dá nesse cenário de muita pressão, né? O setor produtivo sempre reclamando dos juros, o setor financeiro cobrando providências do governo, é sempre muito tenso. Mas o presidente tem uma característica. O Meirelles, que disputou uma eleição presidencial, falou com todas as letras, nos meus 8 anos, né, de gestão à frente do Banco Central, 8 anos em que ele podia ser demitido, inclusive, ele nunca recebeu pressão por parte do presidente Lula. E o único telefonema que ele recebeu em 8 anos, ele respondeu negativamente ao pedido do presidente e não aconteceu nada.
Então você está falando com um presidente que também não chegou agora. Você está falando com um presidente que está vendo aí a taxa de juros em 15% e ele nem está falando muito do assunto, entendeu? E tudo bem, algumas pessoas... E aí não é mercado. Muitas pessoas na academia, no mercado, no governo, entendem que a taxa está restritiva demais. Outras pessoas acham que a dose do remédio era essa mesma, em virtude do eventual descontrole inflacionário. Mas nós nunca tivemos, no Brasil, dos últimos 4 anos, uma inflação que chegou à metade do que chegou no governo anterior. O pico que foi de 5 e pouco. E sempre, agora mesmo, se previa que a inflação ia estar dentro da meta só na metade do ano que vem, em abril, maio do ano que vem. Em dezembro fechou dentro da meta, em 4,32. Então, é natural que haja uma discussão saudável no país, porque nós estamos vivendo numa democracia e ninguém está desrespeitando a institucionalidade do Banco Central. Mas do mesmo jeito que o mercado pode pedir mais juro, existe a sociedade que pode dizer, olha, o remédio está amargo demais. Isso é assim a vida inteira. E está preservada a institucionalidade? Do meu ponto de vista, sempre teve. O Banco Central ele se institucionalizou no Brasil, assim, no plano real, de uma forma muito robusta, até quando ele errou. Vamos nos lembrar que o Banco Central foi responsável por uma crise cambial em 1999, que custou o cargo do presidente do Banco Central, que foi demitido com a crise cambial. E nem isso alterou a maneira de respeitar o Banco Central. Agora, dizia que no governo Bolsonaro, quando colocaram a taxa de juros a 2%, o câmbio disparou, a inflação foi a 2 dígitos, e o governo não conseguiu mais controlar a inflação. E, na minha opinião, uma das causas da derrota. Por isso que as pessoas olham para o Banco Central e percebem que ali é uma instituição que tem técnicos de qualidade, tanto de carreira quanto os indicados, e que tenta fazer o melhor possível. Então ninguém disputa a intenção do Banco Central. As pessoas sabem que o Banco Central tem uma missão, respeitam essa missão e opinam democraticamente, mas não vejo nada em relação à institucionalidade. Então eu vejo eu falo, a quem interessa esse tipo de matéria que saiu hoje? Me surpreende, assim, a quem interessa? Tem gente, sei lá, se tem gente perdendo dinheiro com o dólar caindo, sabe essas coisas? Uhum. Lembra quando diziam que o dólar ia a 7, que a inflação ia a 6, e tudo isso se desfez? Eu fico preocupado com esse tipo, e inclusive de jornalistas se prestarem a esse papel, sabe? De criar uma especulação, um ambiente especulativo, com pessoas sérias, probas, decentes, que não merecem esse tipo de tratamento. A nossa colunista Juliana Rosa tem uma pergunta para o ministro. Juliana. Bom dia, ministro. No seu diagnóstico sobre aumento da dívida do país, o senhor tem atribuído o crescimento ao nível elevado da taxa de juros. No entanto, apesar da gente saber que o efeito direto de juros supera o efeito direto do déficit primário, o déficit primário também explica uma parte dos juros elevados no Brasil. Eu gostaria de saber se o senhor entende que é preciso ter uma política de superávites primários ou, de fato, a mudança unilateral dos juros seria a recomendação técnica. E queria saber se a indicação de Guilherme Mello para o Banco Central vai nesse sentido. Sobre o Guilherme eu já falei e não vou voltar ao tema, está esclarecido aqui. Em relação, eu entendo que política fiscal e política monetária têm que se harmonizar, né? Eu tenho feito uma adição com 3 parcelas muito simples de entender. O orçamento que o Bolsonaro entregou para 2023 já constava 63 bilhões de déficit. Faltava o reajuste do Bolsa Família, que ele deu em 1º de agosto para tentar ganhar a eleição, 52 bilhões, e os precatórios que ele surrupiou, porque queria dar o calote, e o Supremo mandou pagar, de 44 bilhões. Então, na verdade, você tinha ali um déficit contratado em 2023 pelo governo anterior,
de no mínimo 1,6% do PIB. Nós reduzimos o déficit primário em 70% em 2 anos. Isso foi reconhecido pelo FMI, pelas agências de risco, só não foi reconhecido pela oposição, que está na função dela de desinformar para ver se ganha a eleição. E nós estamos tratando de dados oficiais para lidar com um problema dessa seriedade. Então, no que diz respeito a nós, da Fazenda, do Planejamento, nós vamos continuar sendo mais exigente em relação ao resultado primário ano a ano. Obviamente que sempre depende do Congresso isso, porque são medidas que precisam ser tomadas para que essas contas se encontrem, mas eu sou a favor, desde antes da posse, de que o superávit primário tem que ser reconstruído no Brasil. Eu nunca neguei a necessidade de reconstrução do superávit primário, defendo isso, mas não entendo que os 15% tem a ver com o déficit primário atual. Tem a ver com outros fatores, porque nós estamos fixando metas e cumprindo metas. Agora, nós saímos de um patamar de déficit de quase 200 bilhões de reais a valor de hoje. Você não faz um ajuste fiscal sem penalizar quem já tinha sido penalizado pelo governo anterior, que era a pessoa que ganhava salário mínimo, a pessoa que passou a pagar imposto de renda. Veja quantas pessoas passaram a pagar imposto de renda porque eles não atualizaram a tabela do imposto de renda. Foi a maior taxação dos trabalhadores da história do país. Não atualiza o imposto de renda, vai trazendo gente para pagar, trazendo gente para pagar. Quase 20 milhões de pessoas que não pagavam imposto de renda passaram a pagar nos governos Temer e Bolsonaro. Nós resolvemos isso. Percebe? Isso precisa ser comemorado, porque aí isso se reflete nos indicadores sociais de distribuição de renda, de salário real médio, de massa salarial, de desemprego. Tudo isso melhora porque o tipo de ajuste que nós estamos fazendo não penaliza quem precisa mais do Estado. Penaliza aquele que tinha uma subvenção, um benefício, uma isenção que não se justificava mais. E aí nós fomos cortando esses privilégios e chegamos nesses resultados. Sheila. Ministro, bom dia. Sheila falando aqui. O senhor não acha que o arcabouço fiscal deu errado? Eu digo isso porque a gente tem visto uma série de decisões judiciais, inclusive, abrindo várias exceções. Esse tanto de furo no arcabouço não significa que ele deu errado? Olha, tem havido decisões judiciais em relação ao orçamento do Judiciário e do Ministério Público, driblando as receitas próprias desses órgãos. Se você me perguntar se eu concordo conceitualmente com essas decisões, eu te digo que não. Mas não sou eu que decido. E, nesse caso, nem o Congresso Nacional. É uma atribuição específica do Poder Judiciário e ele definiu que a receita própria, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, não entra para fins de cálculo do arcabouço. Conceitualmente, do ponto de vista econômico, é uma decisão que, efetivamente, não é boa para o arcabouço. Mas é de um poder que não está sob controle, nem, nesse caso, nem do Executivo, nem do Legislativo. Carla Bigato. Carlinha, vai agora? Eu só seguir, o ministro, eu queria saber quando é que o senhor deixa o ministério, se é ainda neste mês mesmo, o que o senhor combinou com o presidente Lula, se quem deve ficar no seu lugar é o Dario Durigan, número 2 do Ministério, secretário executivo. Porque esse é o nome... esse é o nome que encontra resistências dentro do próprio PT, ministro. O PT considera que Dario Durigan é um pouco afastado do partido. O que o senhor entende? É uma figura mesmo que estará à frente? E que desafio ele terá aí nos próximos meses, que podem ser decisivos, inclusive do ponto de vista eleitoral? Eu não vi, né, nenhuma declaração importante dizendo nada a respeito do Dario. Né? Isso é uma atribuição do presidente, mas eu realmente não vi. Tem muita coisa também que sai no jornal, às vezes, amigos não sei de quem, próximos não sei de onde. Eu não entendo muito bem essas notícias, porque você não identifica a fonte nunca. Eu vejo com muita legitimidade alguém se posicionar contra. Mas vai lá, pega o microfone e fala, não tem problema. Dentro do partido, fora do partido.
É uma disputa natural. A democracia respeita esse tipo de opinião. Agora, você vê muita notícia desse jeito. Amigos de uma instituição, próximos de outra instituição, o círculo de não sei quem. Eu nunca permito que ninguém fale por mim. Ninguém fala por mim. Quando eu tenho que falar alguma coisa, eu falo eu. Porque aí é fácil. Você fala a verdade, você nunca é desmentido. Tenho 25 anos de vida pública, o que eu falo, você pode escrever. Quando eu falo, o presidente Lula não escolheu ainda os diretores, acabou, está dito. Não tem contestação, acabou. Só pegando Na hora essa que ele linha, escolher, a gente vai divulgar. só aproveitando essa linha, a tendência, né, é que seja o Dario. A gente percebe até pela movimentação dentro do Palácio do Planalto e tudo mais. O senhor deixando o governo agora em fevereiro, como o senhor disse que deixa em fevereiro, mas não sabe o dia. Percebe-se que há um projeto de continuidade. O senhor conversou com o presidente Lula sobre, olha, deixo a Fazenda agora, mas se reeleito, eu quero voltar, presidente. Estou deixando porque a gente tem que ver se eu sou candidato a São Paulo, se eu vou coordenar a campanha, como é que vai ser a minha vida, mas se reeleito, estou na Fazenda de novo. Tem alguma conversa nesse sentido? Absolutamente. Absolutamente. Jamais diria uma coisa dessa para o presidente da República. O senhor não pretende, não tem essa pretensão? Eu não trabalho dessa maneira. Eu nunca peço nada para o presidente. Nunca pedi nada. Carla Bigato. Mas se me permite, só para a gente segurar esse assunto um pouquinho mais, o senhor está saindo exatamente... É Megalha aqui. Bom dia para o senhor, ministro. O senhor está saindo por quê? O senhor falou em ajudar o presidente, né, nessa campanha em 2026, mas pessoas próximas ao presidente dizem que a ajuda que ele gostaria que se materializasse seria a sua candidatura em São Paulo ao Senado ou ao governo do Estado, coisa que o senhor já disse que não está disposto a fazer. Então, mas aí, de novo, são as pessoas, os amigos... Mas qual é a realidade, então? Eu tenho uma relação com o presidente que não precisa de mediação. Eu sou há 10 anos ministro do presidente. 10 anos. Imagina você servir uma pessoa como ministro 10 anos. Eu tenho 7 de Ministério da Educação e 3 de Fazenda. Tá bom para poder conversar. E não tem isso entre eu e o presidente. Não tem essa. Olha, eu vou fazer isso para você me dar aquilo. Isso é uma coisa... No meu jeito de fazer política, não tem espaço para isso. Às vezes eu vejo, o Haddad quer tal coisa. Mas com quem que eu falei que eu quero tal coisa? Eu nunca falei com ninguém. Então o que o senhor quer? Mas saindo agora do Ministério da Fazenda, o senhor quer o quê? É o que eu estou dizendo. Eu acho isso um absurdo. Eu penso que você tem que se colocar à disposição para aquilo que você, está animado, 2, entende que vai contribuir e vestir a camisa e dar de tudo. E eu fiz isso várias vezes. Eu fui candidato à reeleição a prefeito no ano do impeachment. A Dilma foi impeachmentada em agosto, a eleição era em outubro. Eu fui candidato a presidente no lugar do presidente Lula, quando ninguém se apresentou para ser, ninguém quis ser. E eu me dispus a ser, naquelas condições, faltando 3 semanas para o primeiro turno. E eu fui candidato em 2022 e, na modesta parte, montei o maior palanque da história da esquerda em São Paulo. E fizemos a maior votação da história do PT no estado de São Paulo. Então, vem falar de sacrifício para mim, quem é a pessoa que está falando de sacrifício? Não, mas a semana passada foi a ministra Gleisi Hoffmann que falou. A ministra disse, o pessoal tem que ir para o sacrifício, então, o Haddad tem que ser candidato. Mas cada um tem que falar assim, olha, a posição que eu jogo melhor é essa aqui. Nesse momento, o que eu posso fazer de melhor... O que é? É isso. O que o senhor pode fazer de melhor hoje? Eu gostaria de participar da campanha do presidente. Sem ser candidato. É isso que eu acho que eu vou fazer de melhor, porque eu penso que nós temos que elaborar um bom plano para os próximos 4 anos. Não é um plano de mera continuidade, é um plano qualitativamente mais exigente, em virtude de tudo que está acontecendo no mundo e das oportunidades que se apresentam para o Brasil. Mas o senhor está se colocando aí como... Eu me vejo colaborando mais. O senhor está se colocando, né, ministro, como um bom soldado, então, né? Está disposto a ajudar na campanha. Eu sempre fui. Se for o entendimento do presidente de que a melhor ajuda que ele pode ter é uma candidatura do senhor ao governo do Estado para ajudar a puxar votos no Estado mais populoso, o senhor estará pronto para fazer esse sacrifício?
Eu estou conversando com o presidente sobre isso. Vamos ver quem convence quem. Então há uma tentativa de convencimento. Eu respeito muito o presidente Lula. E assim, eu estou muito seguro do que eu estou dizendo. Muito seguro. O senhor acha Simone Tebet um bom nome para disputar o governo de São Paulo? Olha, eu acredito que assim, o Palanque de 2022 deveria ser uma espécie de guia. Porque lá estava todo mundo ali, sabe? Estava desde o Boulos, Marina, Márcio França, Simone, Alckmin, eu, tá todo mundo no mesmo palanque para oferecer as melhores condições de disputa para o presidente numa eleição que foi ultra apertada. E que se não fosse aquilo, talvez não tivesse o resultado que teve. Né? Então, eu entendo que nós temos ali um caminho para discutir. Mas nós estamos já, assim, começo de fevereiro. Mas a eleição está aí, ministro. Mas você sabe que eu fui lançado candidato a presidente no dia 9 de setembro, faltando 3 semanas. E eu fui para o segundo turno e fiz 45% no segundo turno. Então, se não houve pressa em 2018, por que essa pressa agora, sabe? Vamos analisar com mais calma, entendeu? Vamos ouvir as partes, ver o que cada um tem a acrescentar. Pelo que eu estou entendendo, cada um quer fazer. Pelo que eu estou entendendo, o senhor está dizendo assim, ó, já me coloquei no sacrifício diversas vezes. Eu não estou falando isso. Não, só para formular aqui. Ó, quando o partido precisou de mim, eu fiz isso. Mas agora eu gostaria de ser ouvido. E minha vontade é ajudar na campanha. Eu fui sempre ouvido. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu nunca me neguei a tarefa difícil, mas eu estava convicto de que aquela missão era para mim. É isso que eu estou dizendo. Uhum. Então, não é negar um sacrifício, não é o que eu estou fazendo. Estou dizendo, essa missão agora é para mim. Esse é o ponto que eu estou discutindo com o presidente. O senhor acha que não, ele acha que sim. Mas a da Fazenda está encerrada para o senhor. O Ministério da Fazenda, vê bem, ele funciona muito a partir de algumas diretrizes. Primeiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada com a meta de resultado primário, o orçamento que foi aprovado com as receitas necessárias para cumprir aquela meta definida na LDO. Ontem eu tive a informação de que nós performamos bem em janeiro, do ponto de vista de receita e despesa, né? O que já é um sinal bacana, né? O primeiro mês que conduzirá para um terceiro ano de cumprimento da meta fiscal. Né? Então, você tem agora uma execução um pouco diferente dos outros 3 anos, entende? A execução do último ano... O último ano não é o pior emprego do mundo, o último ano do ministro. O último ano não. Não, quando está arrumado, quando as leis estão convergindo, né, ele pilou a lei orçamentária anual, mais a lei de diretrizes orçamentárias, está tudo convergindo. O Congresso aprovou as receitas necessárias, conteve as despesas para chegar. É um ano mais... Quando isso acontece, e isso aconteceu no final do ano passado, quando ninguém acreditava de novo. Todo mundo dizia, não vai conseguir. Lembra? 1303, caiu, acabou o mundo. Nós fomos lá com o Hugo, fomos lá com o Alcolumbre. Olha, vamos fatiar, vamos aprovar aos poucos para ver o que... Aprovamos tudo. A taxação BBB, que todo mundo fala, a taxação BBB não passa. A taxação BBB passou. Os bancos estão entrando com mais dinheiro, as bets estão entrando com mais dinheiro, mas tem alguns as fintechs estão entrando com mais dinheiro, os bilionários estão entrando com mais dinheiro. Aí a gente esquece isso, entendeu? O sucesso de 2 meses, 3 meses atrás some de cena e agora nós estamos diante de um outro desafio. Ok, mas eu tenho que ver o filme que nós estamos... Né, dirigindo um filme. Todo semestre tem um desafio. Agora, esse ano é o ano, assim, que na comparação com os 3 anteriores, é um ano que está mais tranquilo. Mesmo politicamente, né, eu vou falar de duas questões, acho que até que o senhor chegou a defender, e aí envolvendo toda essa crise envolvendo o Master, o Congresso está voltando agora, que é a história de aumentar o valor do Fundo Garantidor de Crédito, se isso é bom, se isso é ruim. O valor de garantia? De cobertura, né, do Fundo Garantidor, e tem também aquele PLP que cria outros mecanismos para a recuperação dessas
instituições financeiras, né? O senhor já chegou a falar sobre isso também. O senhor está saindo do Ministério, então essa articulação política já não vai ser mais feita pelo senhor. Você acha que isso tem capacidade Mas, em de primeiro caminhar? lugar, eu penso que o Banco Central já está entregando um bom trabalho na questão regulatória, porque herdou um abacaxi do tamanho que herdou. O Gabriel Galípolo, quando pisou na presidência, a crise já estava instalada, sem que a gestão anterior tivesse feito muita coisa para inibir um banco sem fundos aí de ter um patrimônio declarado de 80 bilhões de reais, uma distribuição de CDBs de mais de 50 bilhões de reais. Então, eu acredito que o desafio era muito grande, que a nova gestão assumiu, na pessoa do Gabriel Galípolo, e ele tomou as medidas necessárias, né, inclusive com o envolvimento do Ministério Público e da Polícia, quando era o caso, porque crime o BC não apura. Então ele tem que informar a prática de crime para as autoridades que investigam crime. Ele é o supervisor das instituições financeiras. E ele, na minha opinião, que acompanhei de fora num primeiro momento, e depois quando a CVM teve problemas, acompanhei mais de perto, levei ao conhecimento também do Gonet, tanto quanto o Gabriel Galípolo, sob a orientação do presidente Lula, coisa que pouca gente está dizendo nos jornais. Desde o primeiro momento, a orientação do presidente da República foi: se há crime, leve a conhecimento da autoridade competente. A gente está falando de quando, mais ou menos, que o senhor levou ao conhecimento do presidente Lula? Não, depois da posse do Gabriel Galípolo, porque antes era totalmente opaca a situação. Não era... Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Era uma coisa opaca. Quando as coisas começaram a vir à tona, a gravidade vir à tona, o tamanho do problema vir à tona, o presidente foi informado, porque a escala do problema não era um banquinho, né, com pouco dinheiro, era uma coisa relevante. E a orientação do presidente para todos os interlocutores dele, inclusive eu e o Galípolo, foi: leve as informações às autoridades competentes e façam o melhor trabalho técnico possível para que esse assunto chegue ao fim. Deixa eu colocar a Juliana nessa conversa, para ela também não perder o fio da meada. Fala aí, Ju. O senhor está dizendo que na gestão anterior ao atual presidente Gabriel Galípolo, o presidente anterior, Roberto Campos Neto, tem ali um papel importante, talvez numa falha fiscalizatória ali no Banco Central. O que o senhor acha que aconteceu, então, antes da chegada do Galípolo? Olha, eu não sei, porque eu nunca conversei com o Roberto Campos sobre esse assunto. Ele nunca me trouxe ao conhecimento esse assunto. A bem da verdade, eu só comecei a estranhar esse assunto, entender que era uma coisa preocupante, quando começaram a discutir a PEC da autonomia financeira do Banco Central, e no âmbito dessa discussão, eles queriam aumentar o valor do FGC, da garantia do FGC, porque os 250 mil já não estavam permitindo rodar, né, a bicicleta do Master. Emenda do Ciro Nogueira. Eu não participei desse assunto. A única coisa aquilo me chamou a atenção. Falei, isso aqui não é normal, né? O que está acontecendo não é normal. E colocamos o radar ligado na Fazenda, por quê? Porque uma quebra de banco tem implicações tributárias, pode ter implicações tributárias severas, se de repente alguém quiser usar prejuízo fiscal para abater imposto do adquirente, por exemplo, no caso de uma solução de mercado. Tem implicações para fundos de pensão que compraram papéis do Master, tem implicações para várias coisas. Então você tem que... A Fazenda começou a acompanhar com preocupação o que vinha acontecendo, mas nós só tomamos conhecimento, até porque não somos o órgão de supervisão, o ano passado, com um trabalho, na minha opinião, profissional, que foi feito diligentemente pela atual diretoria. O senhor acha que qual o peso da proximidade do Vorcaro com políticos para demora dessa detecção aí, desse problema?
Olha, isso é papel da polícia investigar. Eu fico perplexo com o tamanho que o problema assumiu. Assumiu uma proporção absurda, entendeu? Não é normal. Não dá para dizer que isso é normal. E eu espero que as investigações levem aos responsáveis, porque, de fato, é um tombo, está sendo visto como a maior fraude bancária da história do Brasil. É um tombo, mas que quem caiu continua rolando, né, na ladeira. Coisa... Ah, mas isso não vai parar, porque, veja bem, imagina você, primeiro que assim, alguém tem que tomar uma providência de recuperar esse dinheiro, porque o caminho do dinheiro existe, esse dinheiro não desapareceu. Os CDBs foram vendidos, o dinheiro estava lá no caixa do Master, saiu para onde? O que foi desse dinheiro? Quer dizer, alguém tem que tomar a providência de rastrear e colocar em pratos limpos o que aconteceu. É muito grave o que aconteceu, não é uma coisa pouco grave. Tem que saber para onde foi o dinheiro, só isso. Ministro, eu queria mudar aqui de assunto, falar dos Correios. O governo anterior colocou os Correios na lista de privatizações. O governo atual retirou dessa lista de privatizações sob o argumento de que tinha uma solução melhor para a empresa. Só que desde então os Correios amargam um buraco sem tamanho, um rombo atrás de outro. Qual a solução para essa empresa que se mostra hoje, infelizmente, obsoleta, envelhecida, que concorre no mercado, inclusive, em que o que ela investe por ano equivale ao que as concorrentes investem a cada 15 dias, por exemplo? Qual é a solução para o rombo dos Correios? Olha, tem um problema os Correios, que é o seguinte: quem arca com a universalização dos serviços postais é a companhia dos Correios. Os Correios é que arcam com isso. Isso tem um custo alto por ano, né? Que era compensado por algumas atividades que eram exclusivas do Correio e deixaram de ser. Essa que é a verdade. Então, a privatização, olhando para o mundo, inclusive Estados Unidos, Europa, não parece o caminho que está sendo seguido pelas melhores práticas. Não parece. O que parece que é o caminho é a reestruturação dos Correios, aliando o serviço de postagem com outros serviços, inclusive associados a bancos, seguradoras, esse tipo de coisa que está acontecendo mundo afora, né? E a promessa da atual diretoria, com o empréstimo que foi feito, é de, com esse dinheiro, reestruturar a companhia nessa direção e torná-la equilibrada assim que essas providências forem tomadas. Ministro, fui informado aqui que chegou o nosso momento de encerrar a entrevista. O Ivan Brandão já fez assim para mim, ó, finalização para encerrar. Então, eu quero finalizar só com algumas considerações aqui. Fazenda acabou para o senhor mesmo, essa história? É o pior emprego do mundo, como disse o grande Tomás Trauma no livro dele? Nesse ano, eu não acho. Olha, eu tive muita honra e eu ocupei muitos cargos públicos, mas 3 de muita relevância: Ministério da Educação, Prefeitura de São Paulo e Ministério da Fazenda. Eu aprendi demais nos 3 lugares, procurei fazer o melhor nas 3 oportunidades que eu tive, né? E essa experiência, sem dúvida nenhuma, foi de uma riqueza espetacular, até em função do desafio que foi herdar um problema gravíssimo, né? E conseguir endereçar alguns temas importantes a ponto de fazer a maior reforma tributária da história do Brasil em regime democrático. Então nós fizemos muita coisa, tem um caminho a seguir ainda, e eu estou saindo com indicadores que eu acredito que ninguém da Faria Lima esperava quando eu tomei posse. Ninguém esperava. Se você pegar todos os indicadores projetados para 3 anos depois da posse do presidente Lula, e graças a ele, que me respaldou em todas as decisões difíceis que eu tomei, chegar aqui com esses indicadores Agora, você fala, queria ter feito mais? Claro, sempre você quer mais quando você está num cargo. Mas eu recomendo a quem está me ouvindo, assuma o Ministério da Fazenda. Não é o pior emprego do mundo. Não é o pior emprego do mundo.